escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Oi galerinha, tudo bem? Antes da gente começar a nossa aula, a primeira coisa, vamos começar falando com o nosso Deus? Abaixa a sua cabeça e vamos falar com o Paizinho. Senhor, nós nos colocamos mais uma vez na Tua presença para pedir que o Senhor nos abençoe, abra o nosso entendimento, e eu peço que o Senhor use a minha vida para falar a essas vidas tão preciosas para o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, que essa palavra encontre um lugar fértil, encontre morada no coração dessa turminha. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá? Antes da gente começar com a nossa aula, vamos fazer a conferência das atividades da aula anterior? Vamos para a nossa primeira lição, então, da segunda-feira, que fala para a gente contar uma gravura, uma figura, um desenho, o que aconteceu em cada dia da criação, né? Então, cada um faz da forma que acha que explica melhor. Aqui eu coloquei no primeiro dia que houve separação entre a luz e as trevas, eu pintei metade de cada cor. No segundo dia Deus separou a água, o céu, né? Aí eu coloquei lá as minhas nuvens e o meu lago, minha água. No terceiro dia Deus fez a separação entre a terra e a água, fez as árvores, as plantas, né? No quarto dia, Deus fez a separação entre a noite e o dia, né? Fez os astros, o sol, a lua, as estrelas. No quinto dia, Deus fez os animais que voavam, os animais terrestres e os marinhos ali, ó. Os marinhos, eu fiz uma baleia, os peixinhos, uns jacarés, meus passarinhos. No sexto dia, Deus fez os animais que andam sobre a terra. E Deus fez Adão e Eva, eu pus uma roupa de folhas neles. E no sétimo dia, o que Deus fez? Deus descansou. Vamos para a nossa outra atividade terça-feira. Lá na nossa atividade diz assim: segundo Gênesis 2:3, o Senhor santificou o sétimo dia, mas o que significa santificar? O autor se confundiu e se esqueceu de separar as palavras. Faça isso agora. Separe as palavras e descubra o significado de santificar. Eu não sei como vocês separaram. Eu separei bem colorido, porque eu amo colorido. Então, ó, santificar significa separar para um fim específico. Agora vamos para a nossa quarta lição de nossa lição de quarta-feira, né? Pegando o maná. Então aqui, enquanto os hebreus andavam pelo deserto, Deus enviou maná para o povo se alimentar. Deus mandava a cada dia, menos no sétimo. O sétimo dia era separado para o descanso, por isso as pessoas deveriam recolher o dobro no sexto dia. Mas a Bíblia diz que nem todos obedeceram. Olhe as figuras abaixo, depois leia Êxodo 16, 22, 29 e escreva quem obedeceu, quem não obedeceu e o motivo da desobediência ou desobediência de cada um. Quem obedeceu, quem não obedeceu e os motivos. Então este aqui, primeiro quadro nosso, ele colheu, comeu e do dia, aqui ó, tá escrito aqui ó, colheu e comeu o do dia. No sexto ele colheu mais para guardar para o sétimo. Olha como ele tá feliz com o cesto cheio, não faltou e nem sobrou. Aí essa aqui ó, tá fedida essa comida, acho que estragou, hein? Então ele colheu a mais para guardar para outro dia e estragou. Deus falou que não precisava, que ele ia suprir todos os dias, menos no sétimo, que era o dia de descanso. E esta aqui, o que aconteceu? Ih, tá vazio o cesto, faltou papai, hein? Faltou comida. Então ela não guardou para o sétimo, então ela não colheu um pouquinho a mais no cesto para poder descansar no sétimo.
Certinho? Vamos para a nossa outra atividade, virando a página. Tá ali, ó. O novo dia do descanso. Se o mandamento fala sobre o sábado, por que nós nos reunimos no domingo? Porque os principais acontecimentos para os cristãos acontecem aos domingos. Leia os textos abaixo e relacione as colunas. Vamos ver lá. Então, nós lemos João 21. Aí eu relacionei aqui com as mulheres foram ver Jesus, mas ele havia ressuscitado. Aí depois nós vamos ler João 20, 19 a 26. Coloquei lá no primeiro, número 2. Jesus apareceu aos 10 discípulos. E o último texto, Apocalipse 1, 10. Eu relacionei com o do meio aqui, ó. Jesus apareceu a João em Pátimos, na ilha de Pátimos. E o nosso último desafio aqui, então, desafio final. Rafael é um garoto ansioso, fica sempre preocupado com as coisas que tem para fazer no dia seguinte. E quando vai à igreja, não é diferente. Enquanto o pastor pede para orar, Rafael fecha os olhos e pensa no programa que quer assistir, na lição da escola para o dia seguinte. Então, escreva no balãozinho um conselho para Rafael prestar mais atenção no culto de Deus no dia separado para o Senhor. Qual foi o seu conselho? Eu aconselhei assim: Rafa, aproveite esse tempo para conversar com Deus, cantar para Ele, ouvir histórias sobre Ele, ler a palavra de Deus. É muito importante a gente ter esse tempo com Deus, né? Vamos então para a nossa aula. Hoje nós estamos na aula de número 6, que diz honrar mais que obedecer. Vamos primeiro de tudo ler o nosso texto da aula de hoje. Está lá em Êxodo 20, 12. Mas eu não vou ler para vocês. Nós vamos ter a participação de um amiguinho muito especial, o Francisco. Tá bom? Francisco, lê para a gente, por favor. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo 20, 12. Isso mesmo, Francisco. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Está lá em Êxodo 20, 12. Vamos começar por o que você entende sobre honrar alguém. O que seria para você honrar alguém? A nossa lição ela fala que honrar é mais do que obedecer. Realmente, honrar é obedecer, mas é obedecer um pouco mais do que somente o obedecer. Quando nós honramos alguém, nós respeitamos essa pessoa, nós reconhecemos que essa pessoa merece honra da nossa parte, né? O que seria mais do que obedecer? Por que honrar é mais do que obedecer? Nós honramos tanto aquela pessoa, reconhecemos tanto que ela merece essa honra, que ela é uma pessoa digna de respeito, que obedecer fica uma coisa fácil, não fica uma coisa difícil. Quer um exemplo? Eu vou contar a história da Ana. A Ana, ela gostava muito dos pais dela, mas a mamãe dela sempre pedia para ela, depois do almoço, ela lavar a loucinha que ficava lá, para ela ajudar no dia a dia da casa. Ela ia lavar, mas ela lavava lá brigando, reclamando, às vezes derrubava e quebrava um prato, porque não estava feliz de fazer aquilo. Ela estava obedecendo, não estava? Com certeza ela estava obedecendo, ela estava lavando a louça, não estava? Porém, ela não estava honrando. Então, assim, ó, obedecer é mais do que... honrar é mais do que obedecer. Não adianta só a gente obedecer, nós precisamos honrar aquela pessoa a quem a gente está obedecendo. Então, a Ana deveria ir lá, lavar a louça, porque a mamãe pediu, porque a mamãe é uma pessoa que merece essa honra, porque ela cuida da Ana, ela limpa a casa, ela cuida da roupinha, ela faz um almoço gostoso para Ana e ela é a mamãe, simplesmente porque, mesmo que ela não fizesse nada disso, ela é a mamãe, né? A mamãe da Ana, então ela merece ser honrada. Então, como que seria essa honra? Seria fazer uma coisa que não é difícil para a gente fazer, porque a gente respeita, ama e obedece aquela pessoa, certo? Deu para entender? Mais ou menos? Então, vamos continuar. Ali o texto ele diz sobre honrar papai e mamãe,
certo? Mas é só o papai e a mamãe que nós devemos honrar ou não? Vamos ter a participação de mais uma amiga, ela vai ler um versículo pra gente conversar também sobre esse versículo, tá? Levante-se na presença dos idosos, honre aos anciões, temam o seu Deus, eu sou o Senhor. Então, esse versículo, levantem-se na presença dos idosos e honrem os anciãos, eu sou o Senhor. O que ele está querendo dizer? Que na presença de pessoas de mais idade do que a gente, esse levantar-se significa respeitar, né? Quando uma pessoa muito importante entra na sala, antigamente, hoje a gente não faz mais isso, mas deveria, porque é um sinal de respeito, né? Uma pessoa mais idosa, nós levantamos por respeito. Mas esse sinal de respeito por uma pessoa mais idosa seria uma espécie de honra também, né? E ali continua dizendo, honrem os anciãos. Anciãos seriam as pessoas mais velhas, correto? Então nós devemos honrar não somente as pessoas, os nossos pais, né? Os pais, mas as pessoas mais velhas. De repente, você é daquelas famílias que não são convencionais, normais, né? Que é esse modelo normal. De repente não tem mais o papai, ou não tem mais a mamãe, ou não tem o papai e a mamãe, e de repente a pessoa que cuida de você com mais frequência, seja um vovô, uma vovó, um titio, uma titia. Então, esta pessoa merece honra, porque é a pessoa que representa a figura que cuida de você, que Deus colocou para cuidar de você. Entenderam? Então, honrar pai e mãe não seria só para o pai e mãe, seria para a figura, a pessoa, no caso que Deus colocou, escolheu para que cuidasse de você, aquela pessoa que é mais velha que você, que é responsável por você. Conseguiram entender? Esse nosso mandamento é o único mandamento que existe com uma promessa, não é somente um mandamento, ele gera uma promessa. Então, honrar o papai e a mamãe, as pessoas mais velhas, a pessoa que cuida de você, para que se prolonguem os seus dias sobre a terra. Então, se nós honramos, obedecemos, respeitamos essas pessoas que cuidam de nós, nossos dias são prolongados, nós viveremos mais, melhor, debaixo do cuidado do nosso Deus. Entenderam? É um mandamento com promessa. Olha que maravilhoso. Já é ótimo saber que Deus escolhe pessoas para cuidar de nós, não é? Muito mais maravilhoso é pensar que nós honramos, amamos, cuidamos e obedecemos e respeitamos essas pessoas, nossos dias são prolongados sobre a terra e nós vivemos melhor. Não é só o prolongar, é viver debaixo da graça do nosso Deus, debaixo do amor do nosso Deus, do cuidado do nosso Deus. As figuras de cuidado que cuidam de nós, o papai, a mamãe, o vovô, a vovó, a tio, o tio, um irmão mais velho, essas pessoas que cuidam de nós, seria uma extensão do cuidado de Deus. Então, na mesma medida que nós dedicamos respeito a essas pessoas, demonstra o quanto nós respeitamos a Deus. Por quê, tia Mima? Não ficou confuso, não entendi. Eu vou explicar para vocês lendo mais um versículo. Esse outro versículo tá lá, ó, em Colossenses 3, 20 e 21. Ele diz assim: filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. E aí continua ainda: pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Ele diz assim, ó, que é grato, Deus se agrada, né? Então, assim, quando nós honramos o pai e a mãe, a pessoa que cuida de nós, nós estamos honrando a Deus, porque isso agrada o coração do nosso Deus. Conseguiram entender? Que quando nós honramos os nossos pais, nós honramos o próprio Deus. Então, assim, quando nós honramos nossos pais, nós honramos a Deus. Quando nós desonramos os nossos pais, nós desonramos a Deus. Ixi, aí começa a ficar mais sério, não é verdade? E continua assim, ó, ele diz assim: pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados.
Mas não diz assim, você não deve respeitar e honrar o papai e a mamãe se ele te irritar. Não, ele diz para nós honrarmos independente se a gente acha que eles estão certos ou não. Vou contar uma situação para vocês. Eu tinha uma amiga, quando eu era mais ou menos da idade de vocês, que ela amava ir na igreja. Eu levei ela umas 2, 3 vezes na igreja. Mas os pais dela, eles eram separados, infelizmente. E ela morava com a mamãe dela. Mas o papai dela não gostava que ela fosse na nossa igreja, porque ela era de uma outra religião. E um dia ela falou assim que ela não iria contar pro pai dela que ela ia na igreja com a gente. Que eu convidei ela para ir na igreja. A mamãe dela ia deixar ela ir na igreja, mas o papai dela não queria. Então ela ia mentir pro papai dela. Mas é certo ir na igreja, não é? Não é correto ir na igreja? Não é bom ir na igreja? Sim, mas é errado mentir e desonrar papai e mamãe. Então isso não ia agradar o coração de Deus. Vocês entenderam isso? Que honrar o pai e a mãe não é só quando eles estão certos e quando a gente acha que eles estão fazendo o que seria melhor para nós. Honrar e obedecer é mesmo quando a gente não concorda. Os nossos pais, os nossos responsáveis, nossos avós, nossos tios, eles são responsáveis, são autoridades de Deus sobre nós. Entenderam? Deus comandando através deles. Então nós temos que ter esse respeito, essa honra, essa obediência, como se nós estivéssemos obedecendo o próprio Deus. Basicamente é isso. Nós honramos a Deus quando nós honramos os nossos pais. E honrar é infinitamente mais do que obedecer. Eu espero que as atividades dessa semana, de segunda a sábado, vocês façam, tá? Ela vai fazer a conferência com vocês. E eu quero deixar um desafio com vocês, que durante essa semana, aliás, durante a vida toda, mas essa semana eu quero que vocês prestem muita atenção para desenvolver isso. O respeito e a honra aos pais de vocês. Ajudem em casa, digam palavras de amor, de incentivo, que eles possam se sentir amados por vocês, né? E que principalmente vocês possam ter um relacionamento maior com os pais e principalmente com Deus. Honrem ao nosso Deus. Vamos fazer essa atividade durante a semana, ajudar a mamãe a lavar a louça, arrumar uma casa, arrumar a sua cama quando você acorda, não deixar a roupa espalhada, sapato espalhado, fazer isso com amor e alegria, porque você sabe que a mamãe e o papai, a pessoa que cuida de vocês, merece. E falar coisas lindas. Eu amo quando meus filhos falam coisas lindas pra mim. Combinado? Eu aguardo vocês, vamos ficar com a música da aula. Um beijo, fiquem com Deus. Quem aqui sabe que obedecer aos pais é uma ordem de Deus? Eu não sou bobo pra cair nas armadilhas do mal. Eu sei que desobedecer meus pais não é legal, pois o Senhor me prometeu que para eu viver mais eu tenho que obedecer e honrar os meus pais. Se a mamãe manda dormir eu vou sem reclamar. Depois que brinco meus brinquedos todos eu vou guardar. Faço a lição e vou pra escola sem chorar, porque se eu quero ser alguém eu tenho que estudar. Eu vou obedecer minha mãe e o meu pai, eu vou obedecer. Que eu quero viver mais, eu vou obedecer. Meus pais sabem mais o que é melhor pra mim. Eu vou obedecer, o mal não vai me enganar. Eu vou obedecer e Deus vai se alegrar. E o Senhor, meu Deus, cumpre o que prometeu. Vida mais longa vai me dar. Menina, olha o carro. Menina, olha o cachorro, solta o rabo dele. Menina, olha pra atravessar a rua. Eu não sou bobo pra cair nas armadilhas do mal. Eu sei que desobedecer meus pais não é legal, pois o Senhor me prometeu que para eu viver mais eu tenho que obedecer e honrar os meus pais. Se a mamãe manda dormir eu vou sem reclamar. Depois que brinco meus brinquedos todos eu vou guardar. Faço a lição e vou pra escola sem chorar, porque se eu quero ser alguém eu tenho que estudar. Eu vou obedecer minha mãe e o meu pai, eu vou obedecer. Que eu quero viver mais, eu vou obedecer. Meus pais
sabem mais o que é melhor pra mim. Eu vou obedecer, o mal não vai me enganar. Eu vou obedecer, e Deus vai se alegrar. E o Senhor, meu Deus, cumpre o que prometeu. Vida mais longa vai me dar. Menina, não fala com estranho. Já fez sua lição? Menino, sai de perto do fogão. Menino, sai desse computador. Menino, tira o dedo da tomada. Menino, desce já daí. Eu vou obedecer a minha mãe e o meu pai. Eu vou obedecer, que eu quero viver mais. Eu vou obedecer, meus pais sabem mais o que é melhor pra mim. Eu vou obedecer, o mal não vai me enganar. Eu vou obedecer, e Deus vai se alegrar. E o Senhor, meu Deus, cumpre o que prometeu. Vida mais longa